Começa agora mais um episódio Comando Empresarial voltado somente para mulheres empreendedoras. E eu te convido a navegar numa história linda de uma empresária super renomada da cidade que decidiu empreender, assumir riscos e escrever a sua própria história. Seja bem-vinda, Samara. Boa tarde, Adriana. Primeiramente, muito obrigada. Estou muito honrada de poder estar aqui, de você ter feito esse convite a mim, eu poder vir aqui dividir um pouco da minha história, da minha trajetória, do meu dia a dia. Estou muito grata mesmo. Certo, eu que agradeço por você ter aceitado o convite, por você ter aceitado dividir um pouco da sua história com a gente. Tenho certeza que você tem muito a nos ensinar. É como a gente estava conversando anteriormente, você é um pouquinho tímida, mas lhe acompanhando como cliente e como uma pessoa que admira muito o seu trabalho, você melhorou muito, você transparece assim tanta naturalidade que nem parece que você é tímido. Eu acho que essa timidez aí já acabou. Mas é como a gente estava conversando, né, a gente vai perdendo essa timidez, porque você se vê obrigada a estar na rede social, a apresentar a sua marca, então isso é muito uma sementinha que você vai plantando todos os dias. Todos os dias eu tô lá postando alguma coisa, eu tô dividindo uma rotina, eu tô mostrando ali os bastidores nas minhas lojas, tô mostrando o dia a dia real da minha equipe, e aí acaba que ali vai ficando mais fácil de você contornar, de você manusear a situação. Hoje eu já sou mais tranquila, mas ainda tenho timidez aqui. E o engraçado, Samara, é que assim, as minhas redes sociais eram privadas, né? Eu não deixava aberta de jeito nenhum, porque eu tinha um certo receio. Será que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas vão me julgar? Será que o meu conteúdo vai agregar, né? Vai ser útil na vida de alguém? E o Robson embusteou tanto meu juízo, até quando eu abri, eu falei assim: Decidi que ia botar mesmo a cara a tapa". E agora eu tenho nas redes sociais, aí estão todas abertas, estou postando vários conteúdos, dicas, postando conteúdo sobre o meu curso de psicologia e graças a Deus eu tenho recebido feedbacks muito bons. Mas assim, quando você fala que dessa parte que a gente tem que aprender, que é algo que a gente aprende na marra, eu entendo, porque eu estou vivendo isso todos os dias e eu venho evoluindo cada dia mais. Mas assim, antes da gente começar a falar sobre o empreendedorismo, eu quero que você fale um pouquinho de quem é a Samara mulher. Como o que te despertou? Eu sei que tu é formada em administração, Sim, né? sim. Há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Mas acredito que uns 2 anos atrás você fez uma palestra lá na Unibalsas. Sim. Tinham outras mulheres também empreendedoras e você foi uma das convidadas e você falou super bem, você comentou, um pouco da sua formação, né, falou um pouco da sua trajetória, os perrengues que você passou antes de entrar no mundo mesmo empresarial. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho disso, lá do comecinho. Quem é a Samara desde o início? Para a gente conhecer um pouco a sua história. Bem, ó, eu sou Samara Cristina, sempre fui apaixonada pelo mundo dos negócios. Eu sou natural de Riachão, nasci e me criei na fazenda com os meus pais, mas eu sempre tive vontade de ter meu negócio. Minha mãe trabalha na área da saúde e meu pai, trabalha com compra e venda de gado, então a gente não tinha um comércio, e eu sempre pensava assim: "Ai, se meus pais tivessem um comércio para eu ajudar, para eu tocar o comércio". Eu sempre pensei isso. E sempre tive vontade de ter meu dinheiro, sempre tive vontade de comprar as minhas coisas. E tudo isso despertou quando eu tinha 12 anos. Quando eu fui pedir uma bicicleta para minha mãe, aí ela falou assim: "Minha filha, você vai ter que trabalhar para ter sua bicicleta". E na época, ela já vendia revista da Avon e eu já vendia ali na escola, mas ali de forma bem tranquila. Levava essas revistas para a escola, e aí quando surgiu esse desejo de ter uma bicicleta, foi quando minha mãe falou: "Olha, começa a
levar mais a sério a questão das revistas, levar para a escola. E aí eu comecei, levava, vendia para as professoras, para as amiguinhas que levava para a mãe poder dar o ok, porque naquela época eu olhava a revista e fazia o pedido. E aí eu comecei, e aí minha mãe me dava o lucro daquelas minhas vendas, e eu sempre fui muito tudo na caneta, tudo ok. Mas aí eu percebi que não ia dar para comprar, a parcela não dava para Eu sou pra dessa época de comprar nas revistas, viu? quem é Eu dessa sou época. dessa época. Eu sou Eu muito dessa amava época. comprar Avon. Avon e Natura, mas aí eu percebi que não dava para pagar a parcela da bicicleta. Isso eu já tinha ido na loja com minha mãe, a gente já tinha escolhido o modelo e o valor da parcela, e minha mãe sempre foi muito assim: trabalhe e tenha seu dinheiro. E aí eu disse: "Mãe, então me ajuda a vender picolé, a fazer picolé para vender". E na época lá no interior, meu irmão tinha ele organizava um torneio de futebol. E todo dia de domingo tinha muitos amigos dele que iam lá para esse torneio. Eu pensei: "Se eu fizer picolé e começar a vender para essa galera aí, para essa turma, os amigos do meu irmão, vai ajudar na parcela da bicicleta". E assim eu comecei a fazer isso. Foi como eu comecei a ganhar meu dinheiro. E comecei a ter mais uma noção. E aí minha mãe me ajudou, né, fazer esses picolé. Eu lembro que a gente fazia de coco, fazia de abacate, fazia de maracujá, que era as frutas locais da época. O que tinha na época era isso. O que eu tinha da cidade que eu colocava na minha produção de picolé era morango, que a gente comprava aquele suquinho de 10 centavos. Quem lembra do suco? Os que Os que suco de 10 centavos. Gente, eu Cara, sou dessa época. E aí isso foi uma inovação, foi uma novidade no meu negócio, foi esse picolé de morango. E aí eu comecei a fazer isso, colocava no isopor, ia lá levar, porque a minha casa ficava aqui e o campo já ficava aqui, então era do lado. Eu já ia levar esses picolé lá para poder vender e deixava em casa também. E aí foi isso você tinha quantos anos na época? 12 anos. Gente, uma 12 criança, anos. pra te ver, né, como que é a mente do empreendedor. 12 Uma anos, criança. 12 anos. E aí, na época o picolé era 10 centavos. Imagina para eu juntar para pagar a prestação de uma Gente, por bicicleta. favor, não façam cálculos agora, tá? Esquece Esquece cálculo. cálculos. Esquece. Não, e detalhe, acabava o domingo, eu já ia lá somar: "Mãe, me ajuda, vamos contar quanto é que deu, quanto é que deu". Tudo em prol da bicicleta. Gente, eu fico me recordando isso assim, cada vez que eu me recordo disso, que eu tenho a oportunidade de falar, parece que a gente dá uma motivada, porque hoje as coisas mudaram muito. A juventude de hoje já tem outras oportunidades que a gente não teve na nossa época. E a gente não está falando de uma época tão longe, não. É verdade. É logo isso aí, mas a gente não tinha. A internet não era. Nem tinha, né, nessa Nem época, tinha na nem época. tinha internet. E hoje a moçada já está todo mundo empreendendo no digital, gravando, enfim, e a gente não tinha essas oportunidades. Quando a internet começou na verdade, quando a gente começou a entender o mundo na internet, a gente ainda tinha que pagar, era o quê? R$ 2 a hora? Na Lan House. Na Lan House. Na Lan House. Quem lembra da Lan House? R$ 2 a hora. Exatamente. Então foi aí que eu comecei a de fato ter meu dinheiro, que eu comecei a ter uma noção e surgiu ainda mais forte dentro de mim essa vontade mesmo de empreender, de ter o meu negócio. E eu só queria isso, só queria sair lá do interior, fui para a cidade, estudei. Quando foi com 14, 15 anos eu comecei, foi meu primeiro emprego numa loja de produto veterinário. Lá em Riachão foi meu primeiro emprego. Eu trabalhava a semana toda, estudava à noite, no fim de semana ia lá para minha mãe, que eu ainda fazia os picolés lá para ajudar. Mas tira bem aqui uma dúvida, que agora eu fiquei com aquela trenzinho na cabeça. E a bicicleta, deu certo? Deu certo. Deu Não, certo. deu certo. Deu certo, sim. Deu certo. Aí depois, e engraçado que depois da bicicleta veio o DVD. Quem lembra daquele DVD grande? O quadrado. O quadrado. Meu Deus. Pra ouvir o DVD da Calypso. Eu fui Gente do e céu. ainda comprei o DVD também. Enfim, foi aí que começou a minha jornada. Eu me descobri, eu sempre gostei, mas eu me descobri aí. Eu disse: agora eu preciso ir para a cidade, eu preciso trabalhar, eu preciso de fato querer viver tudo que eu estou buscando. E aí foi começando a acontecer. Quando a gente relembra a nossa trajetória, né? Eu vou falar isso sobre você, que eu acredito que não só para mim, mas para muitas pessoas,
isso é uma inspiração, né? Porque desde criança, desde muito novinha, que tu sempre quis trabalhar, que tu sempre quis ter as tuas coisas. Tipo, por mais que sua mãe e seu pai pudessem te dar o que você precisasse no momento, mas você queria ter o seu próprio dinheiro, Sim. você queria pagar, você queria ganhar. E isso é muito bonito, porque como você falou, hoje, no mundo em que a gente vive, né, tá tudo muito mais fácil. A internet ela tá aí para, ela é a mão na roda hoje para hoje, se tu não quiser ter um negócio físico, tu Físico, tem o você tem o virtual. virtual. Você nem precisa sair de Você nem casa. precisa sair Você nem de sai de casa. casa. Você nem sai de casa. E assim, e ainda tem gente que coloca dificuldade nas coisas, né, mesmo com todas as facilidades que tem Exatamente. hoje, né. Exatamente. E é engraçado que depois quando você você já construiu ali, já construiu algo, isso que você acabou de colocar, que se você quiser ficar em casa para vender, você construiu ali uma comunidade, pessoas que, te seguem, conhecem o teu produto, você consegue vender isso. Você consegue vender em casa. E não tem muita dificuldade, né. É lógico que você já fez uma série de coisa para isso acontecer, mas você consegue de casa. É muito fácil. Assim, não é fácil no sentido da palavra, mas antigamente era bem mais difícil, porque a gente nem tinha nem essa internet que a gente tem hoje, essa facilidade de você postar e as pessoas: "Ah, eu quero". E aí você ainda chama o entregador, entrega. E muitas vezes, você fatura, tipo, o triplo trabalhando em casa, do que se você for um CLT, se você for trabalhar para alguém. Só que infelizmente ainda tem pessoas que não se atentaram a isso, ou que realmente a gente entende que não tem, pessoas que não têm esse perfil, e tá tudo bem, né. Mas as facilidades realmente, São. em vista do que era antes, hoje em dia tá bem mais fácil. Tem uma história que eu sempre coloco, eu falo para minha equipe, o meu sonho ele era tão grande de empreender, que eu brincava assim em casa, eu colocava uma calculadora e eu tinha visto uma foto de um computador em algum lugar, mas nunca nem tinha visto pessoalmente. Eu colocava uma calculadora, eu colocava um papel aqui, uma caneta, e eu ficava rabiscando e ficava mexendo na calculadora, como se eu estivesse no meu escritório digitando alguma coisa e tomando uma decisão. A minha brincadeira era essa, desde sempre. Nunca nem tinha visto pessoalmente um computador, que naquele tempo era aquele computador bem de caixa e tudo. Bem lindo, Bem né. aham, era aquele computador. Samara, mas assim, logo, tu se formou onde? Na Unibalsas, eu sou da segunda turma de administração da Unibalsas. Pronto, mas aí você tinha ido embora. Sim, nessa época eu fui morar em Riachão, depois eu fui para Goiânia, passei um tempo, voltei quando foi para eu estudar na Unibalsas, em 2009, eu sou da turma de Eu 2009. tô te perguntando assim, só porque é pra gente entender toda a Sim, tua trajetória, sim, sim. tá. Aí você foi embora, voltou. Voltei, aí fui para a segunda turma de administração na Unibalsas. Mas quando tu estudou na Unibalsas, tu morava aqui em Balsas? Morava aqui em Balsas. Aqui em Mas eu já Balsas. aham, nessa época eu já tinha saído de Riachão, já Uhum. tinha vivido uma experiência em Goiânia, que era uma outra experiência que eu sempre quis viver também. Vivi e voltei, porque teve essa oportunidade aqui na Unibalsas, e aí eu voltei para estudar em Qual 2009. foi essa experiência de Goiânia? Fiquei curiosa. Pegar um ônibus lotado e sair na madrugada para trabalhar. Meu Deus do céu. Era essa a experiência. Na época que eu mudei para Riachão, aí eu fui morar com uma tia, que meus pais moram na fazenda até hoje. E aí eu trabalhava em Riachão e morava com ela. E aí ela teve um problema de saúde, ela precisou se mudar para Goiânia tratamento. Sim. Mas eu via ali nas revistas, nos jornais, enfim, e eu era apaixonada por Goiânia. E eu disse: "Gente, eu vou". Aí minha tia: "Olha, eu tô indo embora por isso e por isso, ou você vai voltar para sua mãe ou a gente vai ver como é que você vai ficar". E eu Qual adolescente que nunca teve o sonho de morar em de Goiânia? morar em Goiânia. Gente do céu. Pois eu fui viver esse sonho. Fui, trabalhei, pegava ônibus, eixão de madrugada, 3 ônibus para poder chegar no meu local de serviço, mas fui e vivi a experiência. Aí você veio, aí voltou, Voltei, aí começou a estudar comecei a administração administração na Unibalsas, na se formei lá. Unibalsas. Uhum. Tá. Quando tu terminou tua faculdade, tu já sabia o que tu queria? Porque geralmente é muito difícil, você ver uma pessoa que
que se formou em administração abriu uma empresa, né, e Sim, geralmente eles sim, trabalham, como responsáveis por sim. terceiros, né. Como foi? Foi desde a da época da faculdade, tu já tinha essa mentalidade que queria abrir um negócio, você já sabia qual era o ramo que você queria? Eu sempre busquei ter o meu negócio. Trabalhei em várias empresas aqui em Balsas, em Goiânia e em outros estados que eu morei, mas eu tinha na minha cabeça que eu sempre quis ter meu negócio. Só que eu estava me preparando para poder ter esse negócio. E aí a Constância veio, eu nunca imaginei que eu ia ter uma loja de calçados, mas veio por eu na época eu morava vou vou contextualizar aqui, porque eu voltei de novo para Goiânia. Ah, depois que tu se Isso, formou. aham, depois que eu me formei, na realidade eu fui pra Bahia, minha história Meu na Deus! realidade eu fui pra Bahia, porque na época meu marido foi transferido e eu fui pra Bahia com ele, a gente ficou quase 4 anos na Bahia, e aí voltamos pra Goiânia. Então nesse meio tempo N ainda teve nesse o casamento. Isso, aham. Meu Ainda é Deus, uma história é uma longa, viu. história. A história é longa. E aí a gente voltou pra Goiânia, porque a família dele mora em Goiânia. Sim. Então: "Não, vem pra Goiânia e tudo", a gente ficou um tempo em Goiânia. E de fato, quando eu cheguei em Goiânia, foi o meu primeiro negócio eu tive em Goiânia. O meu primeiro CNPJ foi em Goiânia, eu tinha uma sociedade com a minha cunhada, a gente vendia roupas. Então foi, de fato, o meu primeiro CNPJ foi em Goiânia, com roupas. Eu cheguei e teve essa oportunidade lá, igual eu falei pra você, eu sempre quis ter meu negócio, mas eu não sabia se era roupa, se era calçado, o que era, eu queria ter meu negócio. Você queria Eu queria empreender, seja empreender. no que Aham, eu fosse. queria empreender, eu queria ser Uhum. independente, eu queria ser dona do meu negócio, eu queria poder ajudar pessoas, poder fazer diferença na vida de alguém de alguma forma, eu sempre quis. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Isso foi acontecendo ao longo do período, né, que a gente vai aproveitando as oportunidades. É aquela coisa, se você está preparado, a oportunidade chega, eu agarrei com unhas e dentes as oportunidades. Eh, eu me recordei agora, acho que vocês também vão lembrar, que até a Hortência falou aqui pra gente, que você tem que estar preparado. A qualquer momento, A eu qualquer me momento, recordo a bem que qualquer ela momento. falou isso, que você tem que estar preparado para quando a oportunidade vir, você, ó, agarrar, Agarrar. não Com deixar ir ó, fora. com unhas e dentes eu agarrei as oportunidades que foram surgindo aí no caminho e eu agarrei a oportunidade. E hoje eu tô aqui contando essa história. Contando essa história, é uma história muito bonita inclusive, porque óbvio, no final a vida do empreendedor é perrengue, e ninguém imagina, né, Nara, Samara, não às imagina. vezes a gente tá ali postando, sorrindo, brincando, mostrando o nosso produto, falando do nosso Sim, produto, sim. mas ninguém sabe das guerras diárias, porque é Do que a gente difícil. passa. Eu costumo dizer que, na realidade, a internet, as redes sociais, a gente mostra o que quer mostrar. Justamente. Você mostra o que quer mostrar. Tem dias que eu nem apareço, porque a gente tem muita coisa para resolver, tem dia que a gente não tá bem. É lógico que eu tento fazer de tudo para estar sempre ali aparecendo, fazendo alguma coisa, mas tem dia que não dá. E ok, a gente é ser humano, não somos máquinas, né. Samara, e quando foi que a constância entrou na tua vida? Aí a gente estava em Goiânia quando a gente voltou novamente para Balsas, que lá eu trabalhava com roupa e meu marido, ele sempre foi apaixonado por Balsas. Região, ele é daqui, nasceu e se criou aqui, é tanto que a família dele mudou e ele ficou aqui. E ele é apaixonado por Balsas. E a gente já estava lá há um período, há 3, 4 anos, e ele querendo voltar, e ele fazia de tudo. Todo negócio que tinha para cá, ele dava um jeito de estar no meio pra tentar me convencer a voltar. Eu gosto muito daqui de Balsas, de Riachão, é a minha região, né, é aqui é onde tudo está acontecendo. Mas eu tinha essa loja lá e, como eu falei para você, foi o meu primeiro CNPJ, eu estava muito feliz, porque as coisas estavam acontecendo. E aí ele ficava dividido entre aqui e ter que falar: "Samara, deixa aí, vamos lá. Lá você vai começar de novo e tudo", e ia começar do zero. E aí eu vou vim passar um Natal aqui com ele, já era cliente da Constance de Goiânia, já conhecia a Constance. E aí eu disse: "Eu preciso trabalhar com alguma coisa aqui em Balsas, eu preciso ter meu negócio". E eu não queria trazer a loja de roupa para cá, eu queria mexer com outra coisa aqui. E aí eu peguei aqui um sábado à tarde, abri o computador, digitei no Google a melhor franquia para trabalhar, e apareceu a Constance.
que inclusive você já conhecia, Eu já já era conhecia. cliente da marca. Eu digo assim, ó, foi o Google que me indicou a Constância. Mas sempre eu gostava e gosto, né, sou apaixonada pelo conceito da Constância. Você chegar na loja e já tá tudo ali disponível para você. E aí quando eu coloquei melhor franquia para trabalhar, para ter, já apareceu a Constância. Aí eu: "Constância, eu conheço a Constância, sou cliente". Aí falei aqui pro meu esposo: "Você lembra dessa loja?". "Eu lembro". Aí eu: "Será?". Aí eu olhei assim para ele: "Será?". E ele: faz o teste". Você só vai saber Se tentar. se tentar. E aí, na mesma hora, eu entrei, porque lá tem a página Seja um Franqueado, e você coloca lá ali para você entrar em contato. Eu coloquei todas as minhas informações, deixei meu telefone. Isso numa sexta-feira. Nunca imaginei que, quando foi segunda-feira, no primeiro horário, já tinha uma mensagem lá da Constância, do pessoal de expansão da Constância. E eu, sério? Sério? E aí a gente começou as tratativas, isso era no finalzinho de novembro para dezembro, a gente começou as tratativas. Quando foi em janeiro, eu já estava em Belo Horizonte participando do comitê de franqueados. Em janeiro, então foi muito Foi próximo muito ali. próximo. Foi muito rápido que a Constância aconteceu, que a Constância surgiu. Às vezes não dava tempo nem eu ali eu pensar, eu processar, e já estava acontecendo. E era tudo muito novo para mim, apesar de eu já ter meu negócio lá em Goiânia, já trabalhar com moda, eu amo muito moda, mas a franquia é diferente. Tem todo as normas, os procedimentos, os processos, você tem que viver cada etapa. Mas eu fui para Belo Horizonte participar do comitê de aprovação para os candidatos, né, a serem franqueados da marca. E aí a gente foi, fiquei lá uns 3, 4 dias, e deu tudo certo. A gente foi lá, a gente participa de toda uma uma entrevista com o Cássio, que é o fundador da marca. A gente passa pelo Cássio, passa por vários setores dentro da Constância, para eles conhecerem realmente quem é o perfil da pessoa que está querendo, levar a Constância para estar à frente da marca. E aí a gente fez todo esse processo lá e deu certo. E aí, sabe, quando eu recebi assim: "Deu certo", aí você passa por tudo para depois você pensar: E o "Deu filme certo". que passa, Não, assim, na cabeça? e o filme, aí eu fiquei: "Gente, não acredito, deu certo". E um lado feliz que já estava vivenciando tudo isso, por outro lado: "Poxa, eu tô começando aqui, já tenho várias clientes aqui", já conhecia muita coisa, assim, a gente fazia compra em São Paulo, então já conhecia muitos fornecedores, então eu já estava bem inserida naquele mundo. Mas eu falei: "Eu preciso tomar uma decisão, agora não tem mais como". Eu me lembro que quando a Constância veio para cá, quando você trouxe a Constância para cá, foi a primeira loja estilo closet? Foi. A A primeira, né? primeira, a primeira, a Pois primeira. é. Eu não conhecia a marca, e aí eu só ouvia os burburinhos na cidade, né? "Ai, vai abrir Constância, vai abrir Constância". Aí eu fui olhar na internet o que era a Constância, né? E aí eu vi lá que era uma loja modelo closet, tipo Isso. assim, vocês já foram lá? Vocês conhecem? Então eu achei super vocês estão indo lá, né, comprar presente pra gatinha, Eu né. acho, ó, tá convidado, tá super convidado. Vá lá que eu vou lhe organizar, tá? E assim, quando eu vi o conceito da Constância, que é justamente você entrar e você já ter ali tudo exposto, Tudo exposto. você ir Aham. na sua Na sua numeração numeração. e já tá tudo A exposto. gente tem um closet para cada numeração. Então eu não tenho um estoque lá guardado. Se você chegar: "Samara, eu preciso de um calçado na pontuação 34", eu vou apresentar para você: "Adriana, eu tenho esse closet, esse lado e esse lado, todos de 34, tá tudo aqui. Meu bolseiro, tá tudo aqui". Isso é muito prático. É Você já muito prático, porque assim, é mais fácil tanto para quem está atendendo, quanto para quem está comprando. sim, sim. Porque é muito chato você ir numa loja, eu pelo menos eu penso assim, é chato você ir numa loja, aí você gostar de uma coisa, eu quero isso aqui". Não, espera aí que eu vou olhar no estoque. Roda, 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 Eu saí hoje diz que não tem, quando dá 5 minutos depois posta lá que está disponível. eu saí hoje do serviço, 12 horas para hora de almoço. Eu cheguei numa loja pra olhar uma sandália pra minha esposa. Aí uma mulher entrou pra procurar, eu passei uns 15 minutos esperando. Aí eu peguei, não tinha na mão e fui embora, até hoje não comprei. Pois faça o Olha aí. seguinte, vá na Constância, Vou. qual é o número dela?
33. Eu tenho certeza que lá tem Tem. um closet assim inteirinho Tem. da numeração 33 e só sandália linda. Eu falo isso porque eu sou cliente, tá? Eu falo isso porque eu sou cliente e gosto muito da Exato. Constância pela qualidade e conforto. E aí você nem ia ficar esperando, porque você já ia conseguir visualizar, ia te apresentar, e você falou, não, essa aqui. E a gente já ia colocar uma bolsa junto, pra deixar o presente ainda mais especial. Final de ano tá chegando, viu? Final de ano tá chegando, vocês sabem. Já vou lá. Samara, pois é, quando você trouxe pra cá foi algo muito novo, assim, pra todo Foi. mundo, né? Foi muito novo. Porque ninguém tava. Tipo assim, eu acredito que poucas pessoas conheciam. Eu falo assim, poucas pessoas, Sim. porque nem todo mundo tem a oportunidade de estar viajando. De estar viajando. E conhecendo Exato. coisas novas, né? E a Constância agora não, que a gente tem muitas lojas no interior, mas antes é loja de shopping. Então era quem ia pra capital ali, ia no shopping, enfim, tinha a oportunidade de conhecer a Constância, né? Porque o padrão dela já é loja de shopping, né? Adoro loja meu. Mas assim, eu acredito que por ser algo muito novo, por ser um conceito novo para as pessoas aqui da cidade, tu enfrentou alguma dificuldade ao trazer, ao implantar? Como foi tu fazer as pessoas conhecerem? Eu tive dificuldade com a equipe ali para organizar, né, estruturar toda a equipe, estruturar toda a empresa. Eu tive dificuldade e no início, até eu mesmo tive dificuldade, igual eu comentei com você, de trabalhar com franquia. Porque é ali, você investe o seu dinheiro, você tem seu negócio, mas você não toma a decisão. Tudo você tem que consultar com a sua consultora. Eu tenho uma consultora que tudo eu consulto antes de realizar. E às vezes eu não entendia do início. Hoje eu já tenho uma vasta experiência com isso. Mas antes eu ficava assim, eu vou falar, né? Nem sei aí. Poxa, eu investi meu dinheiro e eu tenho que consultar. Eu tive muita dificuldade com isso. E eu acredito que as pessoas que trabalham com franquia, em algum momento, elas têm essa dificuldade. Mas depois foi tranquilo, a gente vai entendendo como que funciona, que você já pega um modelo de negócio pronto, e aí você vai seguir o modelo. Por mais que já seja uma marca consolidada, uma marca bem vista, você precisa também fazer as coisas acontecerem. Samara, e quando você fala em questão de equipe, a gente sempre conversa sobre o quanto é difícil. Gente, é muito difícil você conseguir pessoas que realmente queiram vestir a camisa da empresa. Exatamente. Porque para trabalhar, ganhar dinheiro, todo mundo quer. Quem é que não quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer. Mas quando chega nessa parte de vestir a camisa da empresa, de realmente fazer acontecer, é muito difícil. Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade pequena de tipo assim, eu vou trabalhar para realizar o sonho do meu patrão. É o que mais eles pensam, sabe? E, infelizmente, aqui em Balsas é um tanto quanto complicado. É difícil. Eu te falo isso porque eu já tive loja. Hoje a gente não trabalha mais com a loja, né? A gente trabalha na área no setor do grão. Mas quando a gente tinha loja, a gente não conseguia funcionário, a gente não conseguia colaborador. E tivemos um, inclusive, que era muito bom. Ele era tão bom, mas tão bom, que a gente confiava sinceramente nele. Só que ele teve que sair, né? Porque ele foi focar nos estudos dele, estudo da agronomia, integral, enfim. Mas depois dele, nunca mais conseguimos ninguém. E hoje eu acredito que um dos maiores desafios do empreendedor é pessoas. É pessoas. Você gerir pessoas, né? Cuidar de pessoas, desenvolver pessoas. É uma dos meus gargalos, é isso. E como que você faz isso com tanta maestria? Porque, assim, a tua equipe é uma equipe muito boa. Inclusive, a Jeane retornou, né? A Jeane, amor! Me aguarde. Jeane retornou. Jeane é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Uma vendedora nata, que conhece o perfil do cliente dela. É como eu falei para você, eu tive muito esse problema lá no meu início, porque eu também ainda não conhecia as pessoas, eu não conhecia o negócio.
Não conhecia de fato a Constância. Uma coisa era eu ser cliente, entrar na loja, saber como funcionava, acompanhar as redes sociais, mas quando você entra para dentro do negócio e você fala, essa loja é minha e eu preciso fazer acontecer, aí as coisas é diferente. E aí eu tive dificuldade para montar essa equipe, para fazer com que essa equipe entendesse os processos, que até eu mesmo sentia dificuldade. E aí hoje, graças a Deus, eu agradeço todos os dias que a gente já tem uma equipe madura, principalmente aqui em Balsas. Já Que tem quantos anos de Constância aqui? vai fazer 4 anos. Mais 4 anos. Já tem festa de 4 anos. Vai ter promoção, gente. Eu gosto da promoção. A gente vai organizar bem esse dia. E aí hoje eu já tenho uma equipe madura. Eu tenho a Renata, que é minha gerente, e ela conduz muito bem a equipe. Eu tenho a Jeane, que voltou recentemente. A Jeane ficou quase 2 anos comigo. Saiu, depois, agora, recentemente, ela voltou. Então, eu já tenho uma equipe ali que conhece todos os processos da Constância, que sabe como funciona, que já conhece o nosso cliente. Sempre a gente precisa estar estudando, estar buscando, estar se especializando, mas eu já tenho uma equipe aqui em Balsas que consegue tocar o negócio. E na época eu sofri muito quando eu fui para o Piauí empreender, lá no Piauí, porque eu sou muito apegada com a loja. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de abrir a porta e fechar a porta para o cliente. Se você chegar lá e eu estiver lá, eu vou fazer de tudo para estar ali com você, para conversar, para ajudar no atendimento. E quando eu fui para o Piauí, para as outras lojas, eu sofri, porque eu acabei deixando mais aqui, porque eu precisava focar nas outras operações. Mas graças a Deus, está fluindo e minha equipe está fazendo as coisas acontecerem. Se eu estou aqui agora, é porque minha equipe está lá. São 2 lojas que tu tem no Piauí agora? 2 lojas, duas, em Floriano e Picos. Mulher, como é? Como é que tu consegue se dividir assim? Explica. Eu organizo minha agenda de viagens. Cada loja hoje eu tenho uma gerente e essa gerente conduz com a equipe. E aí a gente tem muito, muito claro, mapeado o que a gente vai fazer para a loja, para as coisas acontecerem. E eu sempre vou. Na semana passada, quando você entrou em contato comigo, eu estava em Floriano, porque era aniversário da loja de Floriano. 2 anos. 2 anos. Tu acompanha. 2 anos. E sempre quando tem evento, não é todo mês que eu vou, mas quando tem evento, eu sempre procuro participar. Final de ano, eu viajo muito, eu me divido nas lojas para ajudar as meninas ali no chão de loja, um período que o fluxo é maior. Então, eu tô sempre presente. O Daniel, meu marido, ele também vai, ele me ajuda. Ele não fica no chão de loja, mas ele me ajuda bastante com o administrativo. Nos bastidores. Nos bastidores. Né? Parte burocrática. Exato, ele não aparece, não vai para chão de loja, mas, assim, o administrativo é ele que faz acontecer. Na época que eu ficava só em Balsas, eu cuidava de tudo, do administrativo e do chão de loja. Mas quando a gente resolveu expandir, aí isso a gente não conseguiu mais. Aí ele já ficou com o administrativo, com toda a questão de indicadores, com o pessoal. Enfim, ele trabalha muito essa parte. Samara, e quanto às lojas lá do Piauí, como foi tua estratégia para levar a Constância para lá? Tu fez um estudo de mercado? Ó, o que acontece? Quando eu iniciei aqui, eu já estava com a loja pronta aqui, mas eu já estava pensando na próxima. Na próxima. Eu já estava mandando assim pro o rapaz que trabalha na expansão da Constância, né? Que ele que fica responsável por a abertura das lojas aqui da minha região. Eu já falava para ele, olha, eu já quero lugar tal. Enfim, e aí a gente vai olhando as praças. Para cá eu não teria mais como crescer, porque já tinha as lojas da Constância para cá. E aí a gente começou a pensar no Piauí. E estávamos indo para a praia, passamos em Floriano, e aí a gente hospedou lá, a gente dormiu lá, e aí eu falei, por que não aqui? E aí a gente olhou. Isso tu já conhecia alguém lá em Floriano? Ninguém. Foi assim Nada. O meu marido, ele, na realidade, os pais dele, o pai dele é de Barão do Grajaú, que é do lado, e ele tem uns parentes lá em Floriano, um primo, mas assim, um parente bem distante, não era aquele parentesco mais próximo. E aí eu peguei esse nome e fiquei com ele na cabeça.
fomos de Floriano, fomos sentido a Picos para poder ir para a praia. Quando chegou em Picos, e eu falei para ele assim, aqui também. Aqui também. Gente, a mente dela é assim, ó. É, eu falei aqui também. E Floriano a gente dormiu, eu já tinha passado outras vezes, mas quando você passa numa cidade só por passar, você não tem aquele olhar, aquele olhar de cuidado, né? Olha aqui, que você começa a analisar o mercado. Aí eu falei, Picos aqui também. Aí pronto, ficou ali, a gente foi pra praia, voltou. E logo depois eu viajei pra Convenção da Constância. E aí levei pro meu consultor de expansão, eu falei, eu tenho esses 2 nomes. Esse e esse. O que der certo primeiro, Vai. eu vou. O que der certo. E aí você passa isso pra franquia e eles vão pra cidade, aí eles vão mapear, vão fazer todo o estudo de mercado e aí depois eles aprovam a praça. Aí eles vieram para Floriano, ficaram lá uma semana, aí aprovou, Samara, a praça de Floriano está aprovada. Aí depois que eles falam, a praça de Floriano está aprovada, e aí a gente vai atrás de ponto, passa o ponto para eles também ajudam a escolher o ponto para poder entender ali se é uma rua que vale a pena, se é uma rua movimentada, se dá para abrir um negócio ali, se é loja de rua ou se é loja de shopping, se a cidade tiver shopping. Enfim, passei isso pra ele. E aí depois eu lembro, assim, como se fosse hoje, que eu fiz tudo isso. Sabe quando você faz com o calor da emoção? Sim. Aí ele tá aprovado. Depois que tá aprovado, já foi. E aí eu disse, gente, eu aceitei pra depois pensar. E eu fiquei assim, se eu tô construindo aqui em Balsas do zero, imagine o Floriano, que eu não conheço ninguém. Eu já ia te perguntar, como que foi montar uma equipe numa cidade que tu não conhece ninguém? Ninguém. Porque, assim, geralmente, quando a gente vai montar numa cidade que a gente já conhece, tem as indicações, né? Meu Deus, Ninguém. E aí a gente foi construindo isso. Aí a gente já foi pra lá, foi olhar ponto, e aí já conheceu o pessoal do hotel, já foi conhecendo aqui, conhecendo ali. E eu sou muito comunicativa, assim, onde eu chego, principalmente depois das lojas, porque a gente precisa das pessoas. Se a gente chega numa cidade dessa, você precisa ter conhecimento, conhecer pessoas, você precisa ir pros eventos, ir pras lojas comprar, enfim. Você precisa fazer as coisas acontecerem. E aí foi acontecendo, a gente escolheu o ponto, começamos a reformar, tudo assim, muito depressa. Começamos a reformar, porque a gente inaugurou em novembro e para pegar fim de ano, né? Pegar dezembro, que agora fez 2 anos. E aí essa é a história da Constância Floriano. Tudo muito rápido que aconteceu. Gente do céu, assim, ó. Tudo muito rápido. E aí eu já tinha experiência daqui. A experiência daqui. Então foi um pouco mais fácil. Foi mais fácil. Foi mais fácil. Porque o que eu fiz? Mudei praticamente para Floriano para organizar tudo isso, mas eu já tinha uma equipe aqui que já conhecia os processos. Eu peguei parte dessa equipe aqui e levei para lá, para poder me ajudar lá. Eu lembro na implantação da loja que a gente fica 2 dias organizando todos aqueles calçados, que chega 150 caixas para você organizar no dia, deixar tudo pronto para abrir no outro dia, porque eu tenho uma consultora ali, que ela só deixa eu abrir a loja quando está tudo pronto, não pode sair nada do lugar. Se estiver faltando uma plaquinha aqui, eu não consigo abrir a loja. E aí ela fica no pé, e eu querendo abrir para poder vender. E aí eu levei parte dessa equipe daqui para lá, que já conhecia e já me ajudava o processo. E aí aconteceu. E assim já se foram 2 anos. Assim já se foram 2 anos. Em Floriano. E um ano e meio em Picos. E teve Picos. Não, pois é. Logo depois. Não é ter Picos, o negócio aí é 6 meses. Pois é, logo depois, porque diferença de um pro outro. A gente inaugurou Picos em novembro. Quando foi em maio do próximo ano, eu já estava inaugurando Picos. Samara, então, foi assim... Foi tudo muito em cima. Foi tudo muito em cima. Eu não tive tempo para processar. Por que eu comentei com você que eu sofri? Eu ainda sofro, mas hoje eu já consigo mais aceitar a situação. Eu sofri muito, porque eu estava muito apegada com 1 ano de Balsas, fazendo tudo isso aí que eu falei para você. Abrir e fechar a porta todos os dias, tendo esse relacionamento com o meu cliente, olho no olho, que isso para mim é muito importante. Hoje eu atuo no marketing, no administrativo, relacionamento. Mas para mim, o chão de loja... é o que eu amo fazer, de coração, é atender a cliente na loja. E aí eu saí pro Piauí, praticamente me mudei para organizar essas lojas lá, e aqui ficou com a equipe, ficou muito bem cuidada, mas eu sentia falta ali do corpo a corpo com a cliente. É tanto que quando eu chego de viagem, que eu vou para a loja, eu tento ao máximo estar dentro da loja, porque parece que eu preciso suprir essa necessidade com o meu cliente.
Porque ele chega lá e olha, você tá sumido. Ele, não, tô sumido não, é você que não tá aqui, mas eu tava aqui semana passada. Samara, pois tá sendo bem corrido pra ti, né? Mas eu acredito que é muito satisfatório. É satisfatório você olhar assim pra trás e, gente, eu comecei lá vendendo picolé para poder comprar uma bicicleta. Hoje a gente já conseguiu expandir. Eu Mas ainda comprou a bicicleta e o comprei a DVD. bicicleta e o DVD. Não, Pra assistir Calypso. Joelma, olha, Joelma, se chegar até você. por favor, Joelma. Ai, Samara, muito linda assim a trajetória, sabe? E realmente, quando a gente para lembrar de tudo que a gente já passou e quando a gente para ver onde a gente está e onde a gente ainda quer chegar, aí é que a gente pensa que a gente tem certeza que a coragem, que a nossa determinação, que aquela vontade mesmo de fazer acontecer vale a pena. A persistência. A persistência. Todos os dias, às vezes eu vou viajar e eu falo, nossa, essa semana eu queria tanto ficar em casa, mas eu vou. Aí você tem que lembrar que hoje, essa tua correria, é porque Deus realizou o sonho lá da Samara, Lá de de 12 Samara. anos, tá vendendo picolé para comprar uma bicicleta. Exatamente. Exatamente. Eu sou muito grata por todas as oportunidades, por a Constância ter me aberto essa porta. E aí as coisas vêm acontecendo que nem eu, assim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que seria assim, que tão depressa a gente ia conseguir performar a loja de balsas, acontecer em Floriano, acontecer em Picos, apesar de ser bem próximo, Balsas de Floriano, Floriano de Picos, Balsas a Picos já é um pouco mais distante, são 600 quilômetros, mas são mercados totalmente diferentes. E eu venho aprendendo muito com isso, muito, muito. Que eu já tenho uma noção de mercado daqui, uma noção de mercado de Floriano e de Picos, que Picos já está bem próximo a Floriano, mas são cidades completamente diferentes. São pessoas diferentes, são culturas totalmente Era diferentes. justamente o que eu ia te perguntar. As estratégias de venda, estratégias de marketing que tu trabalha aqui, tu não consegue trabalhar nessas outras cidades, né? E algumas eu consigo aplicar. E algumas estratégias que eu uso aqui, eu consigo aplicar nas outras lojas. Mas, geralmente, a gente faz muito de acordo com o mercado. Com o mercado. Às vezes, coisas que funcionam aqui em Balsas não funcionam em Floriano, não funciona em Picos. Principalmente quando é muito regionalizado. Às vezes, eu faço um conteúdo aqui que ele é muito regional daqui. Esse conteúdo ele não vai performar lá em Picos. Ele não performa lá. E um conteúdo que é muito regional de lá, ele não performa aqui. Mesmo eu tenho as 3 redes sociais, para cada loja eu tenho uma rede social, eu mesmo faço os ensaios, todos os ensaios eu uso nas 3 lojas, ok, mas se você olhar lá, tem vídeos totalmente diferentes daqui de Balsas, de Floriano e de Picos. E Samara, uma coisa que eu admiro muito e que eu acho, assim, o máximo, é que é sempre você que faz o seu ensaio da Constância. Sim. A Constância já é a tua cara. Sempre. E é o que eu sempre falo. Empreendedor bom é aquele que ele bota a cara no negócio dele. Porque não adianta eu saber que tem a Constância, mas e aí? Quem que é o dono da Constância? E aí, cadê? Só vê blogueiros, os vendedores, mas e o responsável pela empresa? Cadê? E muitas pessoas ainda se escondem só nos bastidores. E o que eu sempre falo, a sua marca tem que ser a sua cara, para as pessoas te verem na rua e já te associar. E sempre os ensaios da Constância, quem faz é você, e é você que Sempre. planeja tudo, Sempre. porque assim, meu amor, você arrasa. Gente, do nada, a gente pisca, ela tá em Lençóis Maranhenses fotografando. Essa história dos lençóis, na realidade, ela foi muito engraçada. Antes de responder, eu vou falar essa do lençóis, que você já falou. Eu estava voltando de um evento da Constância, e eu costumo falar com os franqueados que a gente vai para essas convenções, para esses eventos, isso é tão bom, isso é tão renovador. Você tem a oportunidade de estar em contato com todos os franqueados do Brasil inteiro,
E você troca figurinhas, você troca ideias. Eu sempre vou. As convenções network, né, é Samara? incrível, é incrível. A gente senta com o Brasil inteiro lá. Enfim, a gente tem a oportunidade de trazer algum processo que o franqueado de lá está fazendo aqui para o meu negócio, e vice-versa, eu posso levar essa experiência para ele também. E aí eu sempre volto muito eufórica, muito eufórica. E aí voltando, eu tava em São Paulo, aí quando eu cheguei no aeroporto tinha um banner, assim, enorme, de uma praia, e isso era verão, né, tava um banner, assim, enorme de uma praia, tava lá a modelo. Gente, bora entender como que funciona a cabeça da Samara agora, nas campanhas que ela faz. Vai, Samara, Isso, conta. era madrugada, era, sei lá, 4 da manhã, 5 da manhã, eu desço, tá lá o banner e a modelo com a rasteirinha, assim, eu nem lembro, não me recordo qual que era a marca. Eu liguei na mesma hora pro Lucas, que é meu fotógrafo. Lucas, você é um guerreiro, Lucas. E o Lucas não dorme, ele atendeu na hora. Lucas, foi a nossa primeira viagem, foi o primeiro ensaio, assim, um ensaio um ensaio diferente, um ensaio que realmente a gente investiu bastante, que a gente planejou E, na mesmo. verdade, foi algo que te tirou da casinha. Me tirou da minha zona de conforto, mesmo. me tirou da zona de conforto, porque eu sempre fiz muito ensaio aqui, a gente faz em estúdio, toda essa região aqui a gente já foi fotografar. E o Lucas, Lençóis Maranhenses. Aí, quando eu vi aquela praia, aí eu pensei na minha cabeça, Lucas, Lençóis Maranhenses. O Lucas olhando no celular, assim, a hora. Era ligando. 4h30 da manhã, lençóis. O que Tá bem, minha filha? O que você acha da gente ir pra Lençóis Maranhenses? Poxa, Lucas, nós vamos levar a nossa marca, vai ser um ensaio, eu tentando convencer ele, vai ser um ensaio totalmente diferente, a gente vai levar a minha marca. E o melhor é no nosso estado. Lençóis Maranhenses. Poxa, Lucas, vamos! 4h30 da manhã. É no nosso estado. Pensa o tanto que a gente, olha, todo mundo vai achar lindo as dunas, a gente vai valorizar a nossa cultura, o nosso estado. Enfim, ele disse, aí ele, não, então vamos, beleza, tal. E eu sei que a gente chegou, isso acho que era o início da semana, e passou o restante da semana. Eu sei que quando foi no final de semana seguinte, nós já estávamos em São Luís, nos Lençóis já. Gente, ela é uma máquina. Assim, ela não espera processar. Foi. Mas ela vai, bora. Não, porque o que acontece? Eu sou muito assim, eu sou muito do momento ali. Se passa muito, parece que, sei lá, esfria. Eu gosto de fazer logo Perde a ali, emoção. que perde a emoção. E eu sou muito. Aí meu marido, ele me ajuda muito com essas coisas. E ele já organizou tudo. E aí a gente já fez as reservas, eu e o Lucas, a gente setou, vamos fazer assim, vamos levar roupa, eu já vou nas lojas procurar parcerias de roupa. E foi assim, foi o que tirou a gente da caixinha, foi esse ensaio. Até hoje, esse ensaio, ele é mencionado, as pessoas vão na loja, elogiam, porque realmente foi um perrengue bom. Lençóis Maranhenses, para mim, de todos que eu já fiz, assim, vários ensaios diferentes lá, foi muito diferente. E a gente nem dormiu, eu lembro na época. Meia-noite já estava fazendo cabelo, maquiagem, porque tinha que começar às 5 horas da manhã para pegar o nascer do sol. Uma das campanhas era o nascer do sol. E a gente saiu, acho que, sei lá, 3 horas da manhã, porque chega o carro de apoio, pega você, até você chegar nas dunas, até você organizar tudo, vestir roupa, com o carro de apoio, os meninos com lençol, assim, para poder me ajudar. Para 5 horas em ponto, eu tá lá, que tem um vídeo que eu tô lá, assim, o sol tá nascendo, e eu em cima de um banquinho que a gente pegou. Em cima de um banco. De um banco, a gente tava saindo, o Lucas foi lá no banheiro e pegou aquele banco. Isso tudo pra acontecer 5 horas da manhã. O hotel que ela ficou vendo. O hotel. Ela fala isso. Não foi ninguém que pegou o banco do banheiro. E praticamente a gente fechou esse hotel, porque um dia depois disso, foi um dia antes, não me recordo, que a gente fez live, teve ensaio, tudo nesse hotel. Foi muito bacana. E aí a gente ficou lá uns 4 dias, mas foram 4 dias, assim, bem aproveitados. Intensos, bem aproveitados mesmo. Bem aproveitados. Bem aproveitados. E aí, o que espera, Constância, para mais nos próximos meses, próximos anos? Olha, vem um ensaio aí lindo de os... Natal, tá? Não, e os projetos da Samara? Será que a Samara está viajando de madrugada, gente? E vendo mais cidade por aí? Tem coisa boa aí para próximo ano. Próximo ano.
A próxima oportunidade que eu tiver aqui, a gente já vai estar falando de outra história. Eu já estou ansiosa. Samara, as pessoas falam muito dos teus looks. Eu te acompanho nas redes sociais, tanto na Constância quanto no teu pessoal, né? E as pessoas falam muito das roupas, né, que tu veste, da forma que tu se veste, comentam muito sobre a tua autenticidade. O teu jeito é muito único, é muito teu. Tu nunca pensou de investir em uma loja de roupa, ou é algo que pode ser, ou é algo que não de forma alguma? Pode ser? Pode ser. Olha aí, Só gente. tá faltando eu organizar o tempo. Eu gosto muito de moda. Falei pra você que antes da Constância eu trabalhava com roupa. Então eu amo roupa, eu amo me vestir, eu gosto muito desse estilo aqui, de compor com as peças da Constância. E todos os dias, sempre que eu posso, eu coloco eu faço eu organizo um look até para poder inspirar as pessoas que estão ali do outro lado, para poder ajudar de alguma forma. E outra coisa que eu gosto muito, sempre quando as pessoas perguntam de onde eu coloco o fornecedor de onde eu comprei, porque eu gosto muito de ajudar. Eu não sou aquela pessoa que compro na internet. Eu só compro na internet o que eu não acho aqui em Balsas. Eu gosto de ajudar o comércio local. Assim como as pessoas me ajudam, eu compro das pessoas que estão lá comprando comigo. Isso aqui foi um tapa na minha cara agora, que As você pessoas que acabou estão de comprando dar. comigo. Ela me deu um tapa assim na cara, sem nem ela saber. Porque eu sou muito de comprar na internet. Eu compro aqui, porque eu tenho várias clientes que tem loja de roupa aqui em Balsas, que tem acessórios, que tem maquiagem, assim como eu tenho em Floriano e assim como eu tenho em Picos. Hoje eu tenho 3 guarda-roupa. Eu tenho um em Floriano e eu tenho um em Picos, porque quando eu chego em Floriano, eu compro das meninas lá também, que são minhas clientes, que eu tô fazendo parceria. E quando eu tô em Floriano, eu gosto muito de usar as roupas de lá, para poder divulgar as meninas de lá. Se eu tô em Picos, eu faço a mesma coisa. Se eu tô aqui em Balsas, eu faço a mesma coisa. Às vezes acontece de usar uma roupa, enfim, mas na maioria das vezes eu valorizo muito isso. E eu vejo que sempre quando alguém pergunta, Samara, de onde é o look que tu tá usando? Você Muito. sempre vai lá, Aham. é de loja tal, É de você loja faz tal, eu questão coloco. de marcar. Então eu coloco aquilo ali, não é para me engrandecer de forma alguma, eu coloco para ajudar as pessoas, porque eu sei que ali são pessoas que compram comigo na loja, que estão me ajudando, que eu preciso dessas pessoas também para manter o meu negócio Até que aberto. calçado e roupa é algo muito pessoal. É muito Calçado pessoal. e roupa eu não compro na internet, é realmente só aqui. Porque assim, você tem que experimentar, você tem que ver como que tá no Sim. pé, você tem que ver como que tá no corpo. Mas maquiagem, esses trem de beleza, tudo, de cabelo, tudo, eu só compro na internet. Mas também, vou me defender, porque se eu compro na internet, vou me defender, calma aí. Aqui falta. Sim, sim. Infelizmente, aqui em Balsas falta. Você é consumidora, você sabe que aqui, infelizmente, ainda falta, principalmente quando se fala de produtos importados. Eu não falo de perfume, porque perfume é muito pessoal, mas quando você gosta, você tem como comprar pela internet, e aqui tem muitas lojas que vendem perfume. Mas principalmente a parte de maquiagens. Maquiagens importadas aqui só tem uma loja que tem, e ainda é bem regrado, não é tipo uma infinidade, que nem uma Sephora da vida, né? Mas ainda falta. Por isso que eu compro muito na internet, tá? Tô me defendendo aqui agora. Não, a gente sabe da dificuldade aqui em Balsas. E engraçado que você comentou sobre isso. E esses dias eu e o Lucas, a gente organizando as questões do ensaio, e às vezes a gente tem dificuldade mesmo de encontrar as coisas aqui em Balsas. Balsas é uma cidade que vem prosperando muito, vem crescendo, mas ainda falta as coisas aqui. E aí a gente compra alguma outra coisa fora para os ensaios, especialmente quando a gente não encontra aqui. Mas eu sempre dou oportunidade para as pessoas daqui, os fornecedores. Sempre que eu posto um vídeo lá, eu coloco todo mundo que me ajudou, que fez parte do processo. Então, é a pessoa lá do sofá, é a pessoa da cadeira, as meninas das lojas de roupa, da maquiagem, do cabelo. Eu acho muito importante a gente valorizar e mencionar isso, porque a gente sabe da dificuldade, né? Eu vivo essa dificuldade diária. É uma coisa que quando eu tô... Isso tem muito lá no Piauí, de Floriano a Picos. O pessoal, aquelas... Como é que fala? Esqueci o nome. Que vende castanha.
Plaquinha? Aquelas. Aquelas que Isso, aham. As barraquinha. barraquinhas. Isso, desculpa, tia. As barraquinhas que o pessoal vende castanha, vende mel. Gente, eu amo parar ali. Eu paro toda vez, eu já levo dinheiro e compro castanha, compro. Enfim, o que eu tiver lá que eu gostar, eu compro. E eu gosto sempre de divulgar, porque eu me identifico muito com aquilo ali. É as vivências da gente. É diferente, mas é as vivências que a gente passa, as dificuldades que a gente passa para estar no mercado. Eu também, sempre que eu compro, assim, qualquer besteirinha, se eu tiver comprado na internet, eu posto que eu comprei na internet, Sim, solto o sim. link lá, vai quem quiser comprar também Exatamente. comprar. Exatamente. E sempre que eu compro algo aqui em Balsas, eu também não tenho problema de falar, gente, comprei em Exato. tal lugar, paguei tanto, não tenho problema com isso. E a internet, ela tá aí para ajudar mesmo, pra gente divulgar, para divulgar as pessoas, poxa, se o trabalho é bom, divulga o trabalho, se o look é bonito, se o calçado é bom, divulga. Eu compartilho 100% disso aí. E Samara, e falando em internet, como a gente já tinha falado anteriormente, que você falou que era tímida, né? Que eu acho que essa timidez aí, ela já acabou. Ela não existe mais na Samara, não. Não tem Samara tímida mais. Isso aí foi lá na época que você foi na Unibalsas Foi, né? falar o quanto era bom o curso de administração. Sobre o poder feminino no empreendedorismo, né? E assim, como foi pra ti? Tu teve algum receio? Porque eu acredito que tenha sido um desafio pra ti muito grande ter que talvez porque você não tivesse, como é que eu posso dizer? Ali um relacionamento tão bom com a câmera. Sim. Eu falo, eu Uhum. digo isso por causa de mim, porque tudo que é novo assusta. Então, lógico que a gente vai ter um pouquinho de vergonha ali de estar botando a cara na frente de uma câmera para inúmeras pessoas verem. Mas assim, como que foi para ti? Como que foi para Samara ter que realmente falar assim, gente, eu não quis, pois agora eu vou ter que aguentar, eu vou ter que fazer esse negócio aqui. Olha, Adriana, eu vou ser sincera com você. Eu vivo esse desafio ele teve lá no início, eu tive essa dificuldade e até hoje eu tenho essa dificuldade. Hoje não parece mais. Mas eu tenho, Não eu parece. tenho essa dificuldade. É como eu falei pra você, são coisas que eu vou fazendo todo dia, que eu vou praticando todo dia. E realmente eu encontrei o meu jeito de fazer. Desde que eu comecei com a Constance Balsas, antes eu tinha, igual eu falei pra você, a gente tinha loja de roupa, mas nessa época, já não é o Instagram, ele não era tão forte igual tá hoje. Você divulgava ali, mas a gente divulgava mais, catálogo de fornecedor, foto pronta. Quando na época da loja de roupa em Goiânia, eu quase não fazia provador, não fazia stories e tudo. Não tinha ali uma rotina, Porque na uma presença verdade digital. porque na verdade, antigamente, quem vendia era o vendedor. Hoje quem Sim. vende é o Instagram. É o Não Instagram, adianta. é o Instagram, é o TikTok, é o WhatsApp, é. é isso aí que vende. E eu não tinha uma presença digital. Eu postava foto. Enfim, e quando eu cheguei em Balsas, que aí a gente começou ali, aí comecei, né? A gente começou a organizar a loja, a construir, a organizar o ponto, enfim. E aí eu fui começando, tirando foto da obra. Nessa época eu não tinha ninguém para me ajudar. Não estudava, era totalmente leiga. Hoje eu tenho pessoas, assim, eu tenho uma equipe que eu agradeço todos os dias, que me ajuda, que me conduz. Eu ainda tenho ali muito o meu jeito de fazer lá no meu pessoal, eu faço muito do meu jeito. Lá no Instagram da oficial das lojas, a gente já é mais técnico, né? Tem os stories que as minhas meninas também aparecem. Em cada loja eu tenho uma digital, que elas ficam por conta disso aí, aparece. Eu também apareço com elas. Mas lá no meu pessoal, eu já é mais espontâneo, já é ali meus treinos, quando eu acordo todo dia, meu treino é minha oração, às vezes é minha comida. Eu posto muito bastidores com as meninas no Piauí, como funciona minhas viagens e tudo. Isso é muito bom e engaja bastante. Ó, você falou, minha rede social também era trancada. Eu vim abrir, acho que não sei nem se tem um ano, porque eu trabalhava mais na Constance, no Instagram da Constance. E aí foi o Lucas que chegou em mim e falou assim, Samara, abre esse perfil teu, vamos começar a movimentar por lá. Você vai ver como as coisas vão acontecer. Lembro como se fosse hoje dele falando isso. E aí eu abri, porque até então eu postava pouca coisa, eu ficava muito concentrada lá. E aí eu fui abrindo, e aí as coisas foram acontecendo, eu fui compartilhando.
E tô lá todos os dias compartilhando, mas não é fácil, não é fácil. Apesar de eu ter uma equipe, eu tenho o Lucas, que é meu fotógrafo, que ele me ajuda muito com isso. Hoje eu já tenho um filmmaker aqui em Balsas, eu tenho uma equipe na loja. Em Floriano, eu tenho toda uma equipe também, se eu precisar gravar vídeo, social media, enfim, eu tenho essa ajuda em Floriano. Tenho isso em Picos também, que na realidade, quando eu comecei lá na Constância, nem tinha tanto igual tem hoje. Essa questão de filmmake, de story make, nem existia ainda. Né, há 4 anos atrás, isso aí. E faz diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença porque eles norteiam a gente, né? Norteiam, igual eu tô falando pra você. Eu tenho um perfil pessoal, né? Que eu faço mais lá do meu jeito, mas sem muita edição. E eu vejo que ultimamente isso tá dando muito certo. Esse negócio sem muita edição. Realmente você ali, eu faço... Ó, lá na Constância tem tênis pra treino. Todo dia eu vou com meus tênis da Constância pra treinar. Inclusive, acredito que foi ontem você estava usando um de gel. Que é Isso, solado em gel. reposição, né? Aí você foi fazer o teste. Todo dia eu uso meus tênis na academia. E todo dia eu tô lá na academia, eu faço um take lá do meu treino pra mostrar que eu tô treinando com tênis. Eu faço um vídeo lá na academia ou em casa. Então, todo dia minha rotina é essa. E hoje as pessoas eu quero um tênis pra treinar. Já sabe. Quero um tênis pra treinar. Já sabe onde. Vocês têm daquela sandália ortopédica? Lá a gente tem isso, a gente tem uma linha Comfort, que ela é uma linha mais confortável, uma linha para quem tem algum tipo de problema no pé. A gente tem a linha Comfort, isso. Pois você vai aqui, você vai com... Tá vendo? Marca, ela deu a melhor marca. Aham, a gente tem lá. Vendedor. Várias cores, vários modelos, com salto, sem salto. E realmente são muito confortáveis. Eu tenho vários, eu tenho tênis, eu tenho salto alto, eu tenho salto fino, eu tenho salto bloco, eu tenho rasteira, tudo que tu possa imaginar, eu tenho. E realmente são muito confortáveis. Eu não estou falando como vendedora, tá? Eu sou cliente. Vendedora é ela, sou cliente. Tô falando como cliente. E preços acessíveis. Muito! É muito importante falar, né? Muito importante Preços falar, acessíveis. muito importante falar. Tipo assim, você vai lá, você compra 5, 6 pares de sapato, você não gasta R$1.000. Olha que coisa boa. E ainda é confortável e dura uma vida. Exatamente. Dura uma vida. E Samara, e essa loucura, assim, tua? Como que o Lucas digere isso? Ele é mais louco ainda. Porque eu tava assistindo os stories de vocês e eu vi que ele tava assim, coitado, batendo numa caixa, tentando entender como que ia fazer a tua campanha de Natal, né? O ensaio. E como que é? Como que tu projeta tudo isso? É só você que tem as ideias? Você já falou que tem a equipe que te ajuda, mas enquanto as ideias? Antes os ensaios das lojas, das minhas lojas, né? Não o ensaio da Constância. Era eu e o Lucas que definiam. Sim, só vocês dois. Isso, só nós dois. Ah, se tinha verão, Lucas, é verão, o que a gente faz? Não, vamos fazer em lugar tal, vamos viajar, vamos isso, vamos aquilo. E aí a gente foi fazer um ensaio em Fortaleza. Inclusive teve um verão que vocês fizeram lá no Balsas também. Isso, aqui, naquela época era ideias nossas. Eu e o Lucas, a gente sentava e vamos para lugar tal, vamos para lugar tal. E como eu mencionei, meu marido ele sempre foi muito parceiro. Ele me ajuda, vamos para lugar tal, ele vai, ele é o motorista. Priorizando aqui também as belezas da cidade. Isso, as belezas da cidade. A gente tem aqui no Rio Balsas, a gente fez na ilha que ficou perfeito, aqui no Rio Balsas. A gente tem no Poço Azul, a gente tem um local que ele tem bastante pedra, que a gente fez ali perto de Carolina. Lindo, que a gente fez um ensaio até para Agrobalsas, que a gente fez só de botas lá. Lindo, a gente pegou um pôr do sol, assim. Foi um ensaio também muito difícil, porque a gente tinha que ficar lá naquelas pedras, e assim, as pedras no meio do nada. E tem uma história muito engraçada que eu sempre conto para as clientes, porque o Lucas, ele é muito... Eu tenho que... Aí eu tô lá na pose, em cima daquela pedra, doendo, assim, a pedra lá em cima, lá e vem um mosquito. E o Lucas, o mosquito, ele engole. Ô, Lucas! Mas ele é um amor, ele é muito Engole pra eu não sair da pose, porque ele já tinha me ajeitado na pose, sabe? Ele engole. Lucas, pelo amor de Deus. Então a gente valoriza muito isso aqui. A dieta da Samara, gente, tá aí, você já sabe, mosquito.
E aí a gente valoriza muito, principalmente aqui, quando é algum trabalho aqui para Balsas. Eu já fiz outros trabalhos ali na região do Piauí, para as lojas de lá também, que eu acabei usando alguma coisa aqui. Mas eu valorizo isso muito, a nossa cultura. Por isso que eu quis fazer esse investimento para ir nos Lençóis Maranhenses. Além de ser um lugar Esse é perfeito, um lugar lindo, ia ser né? uma experiência totalmente diferente, que assim, a gente cresceu bastante com isso. E realmente foi um ensaio muito bonito, que realmente tirou ali da casinha, sabe? Daquela zona de conforto. Sim, e nessa época que a gente foi para os Lençóis, era só eu e o Lucas. Hoje, quando a gente vai fazer um ensaio, já tem o Lucas para fazer as fotos, eu já tenho um filmmaker que fica o ensaio todo, pegando todos os detalhes, ele faz todos os bastidores. Hoje eu já tenho essa pessoa para me ajudar, mas nessa época não. Hoje eu já tenho uma pessoa para me maquiar, para fazer o cabelo, graças a Deus. Aí as coisas vão evoluindo, vai acontecendo. Como é bom a gente persistir, mas na época que eu comecei com o Lucas ele é muito bom de fazer o cabelo, aí eu fazia a maquiagem e o cabelo era ele. E nos Lençóis Maranhenses, foi ele que me arrumou. Porque a gente não tinha uma pessoa lá pra... Aí o lado do Lucas eu não conhecia, eu só conheci o lado fotógrafo do Lucas. E aí as coisas vão acontecendo e as coisas vão melhorando, aquilo que a gente falou. Persistir. Foram vários perrengues, mas hoje a gente já consegue ter um ensaio mais estruturado, a gente já tem pessoas ali para pegar ali o passo a passo. E assim, eu sempre vejo o teu relacionamento com Deus, ele é muito lindo, né? Eu sei que é algo íntimo seu, mas dá pra ver pelo que tu faz, todas as vezes que você chega em Floriano, todas as vezes que você chega aqui, você chega na loja, a primeira coisa que você faz é postar o seu momento de oração com a as sua meninas. equipe. E assim, eu acredito que isso que vai te sustentando, né, Samara? E já faz parte da nossa rotina. Quando eu não tô aqui, as meninas já fazem oração sempre, ó, gente, mesmo que eu não esteja aqui, faz oração todo dia cedo. É tão bom, o dia flui. Problemas, dificuldade a gente tem, mas a gente precisa se apegar a Deus, porque é Deus que nos proporciona tudo isso aqui. Então vamos ter esse momento. Eu costumo dizer lá para a equipe, ó, a gente termina de fazer a oração, fica ali, já entra o cliente, ó, olha, tá vendo? Foi nossa oração. Foi a oração. Foi a oração. Isso é muito bom. E aí, quando você vê a equipe engajada ali, eu fico muito feliz quando eu tô nas outras lojas, eu vejo as meninas fazendo aqui, elas postam, eu fico numa felicidade. Mesma coisa quando eu tô aqui e as meninas postam lá. Eu disse, gente, isso é muito bom. O exemplo arrasta, né, É muito Samara? bom isso. E você, como empreendedora, como uma empresária nata, desde criança, gente, eu não vou esquecer essa história nunca. Tô tentando, Adriana, tô tentando. O que que você tem hoje para falar para quem está começando, para quem tem medo, para quem ainda não sabe o que quer, para quem tem vontade, mas Sim. fica se segurando? O que que tu tem para passar para essas pessoas, além de tudo o que tu já falou aqui, né? Porque hoje você realmente, você não só falou da sua história, você não só falou das tuas conquistas, mas você deu uma aula de persistência, você deu uma aula de empreendedorismo, você mostrou realmente o poder feminino, né, nesse mundo empreendedor. E aí eu queria que você externasse isso para quem quer, para quem está começando, para quem tem medo, para quem já falhou. Sim. Para as mulheres, para as meninas que estão aí começando, e para até mesmo as que já estão aí, que às vezes tem dias, não são todos os dias que a gente acorda motivada para fazer as coisas acontecerem. Mas não desistam, persistam, tentem de alguma maneira colocar Deus ali sempre à frente, entregando tudo para Deus. Sejam pessoas boas, mulheres boas, parceiras boas, e as coisas acontecem. Não tem nenhuma... Eu falo de mim, da minha experiência, eu não tenho nenhuma receita milagrosa para falar para vocês, ó, façam assim, assim, assim que vai dar certo. Cada uma vive o seu momento, cada uma vive a sua realidade. É difícil para eu chegar e falar, olha, eu fiz assim, 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 vai fazer que vai dar certo. Não, eu compartilho aqui com vocês a minha vivência. Nem tudo são rosas, as coisas aconteceram, graças a Deus, assim,
bem rápido, assim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que em pouco tempo eu estaria com 3 lojas, mas não são só flores não. Existe muita renúncia, tô ficando aqui em Balsas, é sempre viajando pro Piauí, e não é aquele conforto todo não, vou de ônibus, volto de ônibus, às vezes meu marido leva de carro, mas na maioria das vezes eu vou, fico em hotel, saio totalmente da rotina, uma rotina que eu prezo muito aqui, e lá nas outras lojas às vezes eu não consigo, mas faz parte. Tudo isso por um objetivo, o meu objetivo de crescer, de ajudar pessoas que estão comigo, a minha equipe. O que eu fico mais feliz é chegou no final do mês e a gente conseguir bater a meta e eu conseguir remunerar todo mundo ali. A primeira coisa que eu faço é remunerar todo mundo e aquilo ali, isso me deixa muito feliz. É uma pessoa que trabalha comigo chegar, Samara, eu consegui isso, consegui fazer isso, consegui realizar esse sonho, queria isso, tal. Isso é muito satisfatório. Mas você precisa fazer tudo isso que eu coloquei aqui desde o início até agora, é o processo para as coisas acontecerem. E não é fácil. Não é fácil, mas a gente consegue. A gente consegue. Eu sigo uma psicanalista, Andrea Vermont, o nome dela. Você já ouviu falar dela? Não. Não, né? Ela é psicanalista. Ela é uma mulher, gente, extraordinária. A inteligência que aquela mulher tem é fora da curva. Ela é muito inteligente. E ela é muito firme, ela é muito grossa, assim, curta e grossa nas coisas que ela fala, né? E sempre quando eu tô fazendo cardio, eu gosto de assistir os vídeos dela. Porque ela realmente, ela inspira, ela motiva. E uma das coisas... Teve uma vez que eu tava assistindo um vídeo dela e ela falou que você precisa ter um propósito. Porque a partir do momento que você não tem um propósito na sua vida, você perde o sentido de viver. Você perde a vontade de viver. Aí as pessoas falam assim, né? É onde entra aquela parte de ai, mas fulano tinha tudo, por que fulano cometeu uma tragédia, algo do Sim. tipo, né? Sim. Porque ele perdeu o propósito. O propósito. Tudo que ele queria, tudo que ele quis, ele já conquistou. Então, para ele é como se a vida não tivesse mais sentido. E é justamente isso que a gente vive no empreendedorismo, né? Você alcançou seu objetivo, você alcançou sua meta, dobra ela. Dobra a meta. Dobra a meta. Dobra a meta. Dobra o seu objetivo. Ah, eu já consegui uma loja, tô satisfeita. Não. Claro. Abre outra. Abre outra. Segmento na outra cidade. Outra. Mas não deixa, não deixa se estagnar. Porque se você deixa estagnar, é como se tivesse perdido o sentido daquilo ali, de tudo que você conquistou, né? Então, ela sempre fala isso, que para você viver, você precisa ter um propósito. Ter um propósito. Nem ter um mínimo propósito. que seja, nem que seja Precisa ter um mínimo. propósito. É o que te faz acordar todos os dias e levantar. Justamente. É o que te faz. Se a partir do momento que se eu não tiver um propósito, por que eu vou acordar cedo? Por que eu vou treinar? Que eu vou ter meu momento com Deus, eu vou me arrumar, vou pra loja, vou conversar com a equipe. Vou motivar minha equipe se eu não tenho um propósito. Como? Como que eu vou motivar minha equipe? É justamente isso. Samara, eu de verdade, eu não tenho palavras para que consiga, assim, descrever tudo o que eu aprendi contigo hoje. Porque aqui foi, assim, um conhecimento tão grande que eu adquiri contigo, justamente sobre a questão de persistência, de ser guerreira, Xena mesmo, para poder... Pra fazer as coisas. Para poder cumprir. Isso. Ser guerreira, Xena mesmo. Porque... Eu sou muito chão de loja. Desde que eu comecei a Constância, assim, eu nunca tive... Na realidade, tudo que a gente faz são prioridades, né? Eu ainda não tive, assim, aquela prioridade, eu sei que eu preciso sair, eu preciso estudar, eu preciso fazer curso, enfim. Mas eu fiquei tanto tempo, assim, em chão de loja, e eu gosto muito de fazer isso. Então, tudo que eu coloquei aqui a respeito das lojas são coisas que eu vivencio dentro das lojas, que todo dia acontece. Isso é Todo dia acontece. Todo dia acontece.
Porque o que mais acontece é empresários, empreendedores que ficam só nos bastidores. Exato. E você tá lá, você tá atendendo o seu cliente, você tá vendo você tá conhecendo o seu cliente. Então, em termos técnicos, é igual eu falei para você, eu ainda não fui tão a fundo, porque eu priorizei o chão de loja com a minha equipe. Eu priorizei vivenciar isso, E esse é o priorizei diferencial. começar do zero em Floriano, começar do zero em Picos, e aqui isso foi a minha prioridade. Essa experiência que eu tive contigo hoje foi, assim, surreal. Eu sempre brinco com o Robson, né, que essa mesa aqui, como é que ele fala? Que essa mesa aqui é pesada. Ele fala que essa mesa aqui é pesada, porque a gente sempre traz realmente mulheres que têm visão, sabe? Que realmente conseguem passar tudo aquilo que viveu, mas sem se vitimizar. Que passa todas as dificuldades, mas que vê tudo que conseguiu hoje como conquista. E você passar isso para as pessoas é muito bom. Porque tem gente que precisa só te assistir, precisa ouvir uma palavra tua para começar. Para começar. Porque às vezes, Samara, a tua dificuldade é justamente a A dificuldade que outra pessoa de está outra pessoa. enfrentando, sabe? Então, assim, isso aqui para mim hoje foi uma aula. Quero novamente te agradecer por ter aceitado o convite e espero sim tê-la aqui mais vezes. Essa nossa conversa foi surreal, foi mágica. Realmente, eu não sabia de toda a tua história e te vendo, assim, te olhando, eu não sabia que a Samara já tinha passado por tanta coisa, por O início, né? uns perrengues Isso, desses. e assim, isso aqui é um pouco do que a gente passa, né? A gente passa por muita coisa todos os dias. Mas, enfim, né? A gente precisa colocar na balança e ver o que é que pesa mais. Justamente. O que Você pesa soube mais. bem. Você soube ver bem. E antes da gente finalizar, eu queria que você indicasse alguém para estar aqui sentada, onde você também está sentada hoje, para passar também conhecimento para a gente, porque todas as vezes que eu convido uma mulher para estar aqui, é justamente para isso, é para estar passando a experiência, é para estar passando conhecimento não só para mim, mas para todas as mulheres que vão assistir. E eu quero que você olhe assim para o mercado de balsas e fale, Adriana, tem essa pessoa aqui. Agora pesou a mesa, hein? Pesou a mesa. Eita, Adriana, pesou a mesa. Bem, eu tenho uma lista extensa de mulheres que eu acompanho a história aqui em Balsas, que eu me identifico, que de alguma forma eu tô ali assistindo sempre, às vezes eu não tô conseguindo ver todos os conteúdos nas redes sociais, mas eu observo essas mulheres, né? E uma que eu admiro muito, que a gente é parceira, a gente trabalha junto, é a Laiane da Multiartes. É uma baita empreendedora. Rapaz, aqui. Ela é a irmã. Ela é a irmã dele. A Laiane. A Laiane, ela é uma baita empreendedora e eu tenho certeza que ela tem muito a contribuir aqui com vocês e com as mulheres que vão nos assistir. A Laiane, ela é fora da curva, ela é sensacional. Eu já vou preparar o convite, meu amor. Eu tô falando que essa mesa aqui realmente é de peso, gente. É de peso. Pois então é isso. Galera, ficamos por aqui. Estou aqui com o coraçãozinho apertado, porque já chegamos ao fim. Mas novamente queria agradecer vocês, é claro, por estar nos assistindo. E agradecer a Samara por ter aceitado o convite, por ter vindo contribuir aqui no podcast e falar um pouco da história, mostrar para a gente que quando você tem fé, quando você é persistente, quando você acredita e que quando você tem um objetivo, você consegue sim tudo aquilo que você quer, né? Assim a gente viu aí em toda essa trajetória da Samara, desde os 12 anos de idade até hoje, uma empresária de sucesso, com uma loja maravilhosa, uma franqueada de respeito, que realmente é um exemplo na cidade. Samara, mais uma vez, muito obrigada. Eu não tenho palavras para expressar tudo que eu senti aqui nessa nossa conversa hoje.
Olha, sou eu que agradeço esse convite. Eu estava bem nervosa no início, mas agora eu me soltei. Foi um papo muito bom, muito agradável, gostoso mesmo. E eu estou muito honrada com isso aqui, em poder dividir um pouco da minha trajetória, do que eu vivencio nas lojas. Igual eu comentei, não tem receita pronta. Isso aqui é o que eu vivencio. É o que dá certo para mim, mas cada mulher vive a sua realidade. Mas não desistam, que dá certo. Por aqui a gente encerra mais um comando empresarial voltado somente para elas, as mulheres do poder, mulheres empreendedoras. Então fique de olho que vem mais por aí. Até o próximo episódio.